parágrafo 80, para dar continuidade à nossa aula. Estou aqui com essa belíssima imagem que representa a morte de São José. Deixa eu mostrar para vocês aqui de pertinho. Olha aí, São José nas suas últimas horas e ao seu lado Jesus já adulto e a Virgem Maria. Essa belíssima imagem que adquiri esta semana, faço questão de colocar aqui para que vocês possam contemplar, que a Sagrada Família interceda por cada um de nós. Vamos lá, meus irmãos. Parágrafo 80. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, tanto a tradição, ou seja, a pregação falada, a pregação oral, como a Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita, elas provêm da mesma fonte que é Jesus. E é o ensinamento que veio dos apóstolos. Então, não existe, digamos que, uma separação entre uma coisa e outra. Ambas estão unidas. Tanto a tradição escrita, a Bíblia, como a tradição oral, que é a tradição, a Sagrada Tradição, tem o mesmo valor, porque vem da mesma fonte, que é Cristo e os apóstolos. Vamos ler aqui o parágrafo 81. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito Santo, o Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Ou seja, a tradição, ela vem pela pregação apostólica. Aquilo que nós chamamos de Sagrada Tradição é tudo aquilo que os apóstolos ensinaram e que não foi escrito na Bíblia. Está dando para entender, minha gente? Uma coisa é a tradição escrita, a Bíblia. Outra coisa, a tradição oral. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Vamos agora ler aqui o parágrafo 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Então é bom que você sublinhe isso aqui, essa parte. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. O primeiro livro da Sagrada Escritura é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita muito tempo depois da ascensão de Jesus ao céu. Então, quem diz que só vale o que está na Bíblia, geralmente os protestantes dizem isso, Nós só aceitamos o que está na Bíblia. Se não estiver escrito na Bíblia, nós não aceitamos. Então, aquela primeira geração de cristãos estavam à toa, porque ainda não existia o Novo Testamento. São Paulo ainda estava escrevendo suas cartas, então aqueles cristãos eram menos cristãos do que nós, que hoje temos a Bíblia escrita? Não. Eles viveram da tradição, ou seja, da pregação. Aquilo que foi pregado por Pedro, aquilo que foi pregado por João, aquilo que foi pregado por Filipe e etc., foi transmitido de boca em boca, transmitido oralmente, não simplesmente escrito. Então a igreja tem duas vias de comunicação da palavra de Deus. A primeira geração de cristãos, diz o catecismo, e é histórico isso, não existia a Bíblia pronta.
A Bíblia pronta, como nós temos hoje, veio depois da imprensa, né, com Gutenberg. Então, os primeiros cristãos não dispunham de um conjunto de livros como hoje nós conhecemos. Então, nós não podemos desprezar a tradição como os protestantes desprezam. E aqui nós temos 4 tradições. Vamos ver aqui agora. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares, sobre as quais a grande tradição, com T maiúsculo, recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da igreja. Então, nós temos aqui 4 tradições que se encaixam na tradição com T maiúsculo, né? Quais são elas? Sublinha aí. As tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais. Qual é a tradição teológica? São aquelas pregações que foram feitas no início da era cristã, que estavam de acordo com a teologia, ou seja, o ensinamento das verdades da fé. A outra eram as tradições disciplinares, ou seja, a disciplina, a forma de se comportar, a forma de agir. Existiam também essas tradições. As tradições litúrgicas, nós sabemos que a liturgia ela sofreu várias modificações durante esses 2000 anos. Existiam costumes no início do cristianismo que hoje não existem mais. Eu vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, no início da era cristã era costume celebrar sempre a Eucaristia à noite. Hoje não existe mais esse costume. A Eucaristia pode ser celebrada a qualquer momento. Existia uma tradição de que a pregação era feita por todos os bispos ou sacerdotes que estavam presentes. Hoje essa tradição não existe mais. Apenas um faz a homilia, faz a reflexão, seja um bispo, seja um padre, ou até mesmo um diácono, se assim for possível. Então, meus irmãos, existem tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas e devocionais. Ou seja, as práticas de devoção. Na Semana Santa, quantas práticas de devoção existiam em Jerusalém? De subir o Monte das Oliveiras, né, para lembrar a agonia de Jesus. Tantas práticas devocionais nós podemos encontrar em um livro chamado Peregrinação de Etéria. Etéria foi uma mulher que foi a Roma no tempo da Páscoa. A Jerusalém. E ela escreveu tudo o que viu lá. A tradição dos cristãos. Então nós vamos encontrar coisas ali que até hoje nós fazemos. E outras práticas que foram ou modificadas ou abandonadas. Quem é que vai, padre, modificar, preservar ou abandonar? O magistério eclesiástico. Né? Então existem 4 tipos de tradições dentro da grande tradição: teológica, disciplinar, litúrgica ou devocional.